talento, personalidade e opinião. Será que isso combina com narrador de futebol? Será que ele não está lá só para narrar? Rogério Assis não. Ele vai muito mais a fundo, estudioso, tem informações. Ele é um dos destaques do rádio desse país. Rogério, muito obrigado por ter vindo. Bom, primeiro eu queria agradecer os elogios, né? Mas é isso mesmo, é o que Obrigado, eu acho. Cosme. Obrigado. Uma honra estar aqui com você, com essa galera que está vendo a gente aqui. É um prazer participar, Cosme. Rogério, como é que alguém vira narrador de futebol? Com 15 anos você começou a trabalhar e a mostrar já que era esse o caminho. Como? Cosme, na verdade, eu comecei sem querer a narrar futebol. Eu comecei em rádio com 12 anos de idade. 12? Técnico de som, operador, né? Naquela época do disco de vinil ainda, que a gente brincava, né? Aquele negócio grandão, preto, com um furo no meio, né? Tem gente que vai se lembrar, mas é só você buscar que você vai conseguir ver o que é. Quem não conheceu, né, Cosme? Sim. Eu comecei como técnico de som, né? Com 12 anos de idade, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Inhandeara, que é a cidade do Doriva, que jogou na seleção, na Copa de 98. Técnico de São Paulo, por É exemplo. verdade. Comecei lá como técnico de som, 4 amigos, meu pai fazia parte desse grupo. Eles montaram uma rádio AM à época, e a gente foi para lá, para trabalhar. E dos 4 filhos, 3 tinham filhos, dos 4 sócios, 3 tinham filhos na mesma faixa etária, 12, 13, 14, 15, enfim. E nós éramos os técnicos de som, né? Porque a rádio começou assim. Então a gente é que fazia a técnica de som durante o dia. A rádio fechava acho que 10 horas da noite. Naquele tempo a rádio fechava. Abria às 6 da manhã e fechava às 10 da noite. E eu, mais 2 ou 3 amigos, a gente trabalhava como técnico de som. Então, ó, Então, destacando. Isso aí é exploração infantil, porque não pode. Mas como é que seu pai despertou essa vontade? Agora eu estou brincando, falando sério. Como é que seu pai falou, não, vai. E você, como é que você quis? Trocou a bola, Agora, trocou a rua eu cheguei. Não, mas assim, eu nunca gostei de estudar, infelizmente. Eu nunca fui afeito à escola, tanto que eu frequentei durante vários anos a mesma série. Lamentável isso, né? Eu até brinco muito com os meus filhos, brincava muito, vocês vão ser o que o pai de vocês não foi, vocês vão estudar pra caramba. Brincava muito e falava muito sério com eles em relação a isso. E eu gostava de fazer isso, de trabalhar na rádio, de fazer essa técnica de som. E aí, devagar... O que faz o técnico de som? O técnico de som, ele coloca os discos, ele coloca as músicas no ar, abre o microfone para o locutor dizer alguma coisa. No jogo de futebol, por exemplo, o técnico de som coloca os efeitos, as vinhetas, enfim, né? Ele faz tudo isso. O técnico de som, ele é o complemento do que o locutor é, do que o apresentador é. Mas com 12 anos você tinha essa noção? Não tinha. A gente foi aprendendo, eu e os meus amigos, a gente teve que aprender na marra, a gente teve que aprender na prática, no ar, não teve treinamento. A rádio entrou no ar em novembro de 1979 e a gente estava lá, 15 de novembro de 79, numa data marcante. A gente começou a trabalhar logo cedo e não teve tempo de treinar. O máximo que a gente fez foi alguns dias, poucos dias de aprendizado, porque você tinha a mesa de som, né? Com os botões, os potenciômetros que a gente chama. Olha, esse aqui é o microfone, esse aqui é o outro microfone, esse é o toca-disco, esse aqui é o gravador, enfim, a cartucheira, né? Que tinha na época que era, o cartucho era uma fita de rolo numa caixinha em que você soltava os comerciais, enfim, coisa da pré-história, né? Então a gente aprendeu na prática. O nosso treino, o nosso coletivo era o jogo. E você virou também repórter logo... Foi. Então, mas essa tendência, assim, o que mais sempre te atraiu quando você tinha seus 12 anos? Repórter ou não, eu quero narrar? Como é que era Cosme, isso? eu vivia um dia atrás do outro. Eu não tinha assim... Mas sonho, o que você tinha de sonho? Não, eu não tinha sonho. Eu não pensava em ser radialista, não pensava em... eu quero um dia ser parecido ou fazer algo que alguém faz, enfim. Não, eu vivia um dia atrás do outro, mas eu levava a sério aquilo que fazia. Então, acho que essa dedicação é que acabou me ajudando muito também. Mas eu não tinha essa questão de, puxa, lá na frente eu quero narrar futebol, eu quero ser repórter de futebol, quero apresentar programa sertanejo, que era o que meu pai fazia. Não, eu não tinha isso. Eu ia vivendo aquilo e fui meio que pulando, né, subindo degraus na minha própria formação trabalhando na rádio. Primeiro em Andeara, depois indo para Votuporanga.
ali do lado, que é a minha cidade, lá em Votuporanga, que eu desenvolvi bem mais. Com 15 anos, né? Isso, já logo depois. Que aí eu comecei a meio que ensaiar alguma coisa com o microfone, comecei a trabalhar mais de perto, mas não com futebol, nada com futebol, ia para o microfone, voz de criança ainda, para tentar, sabe, dar uma hora certa, agora 10 e 15, enfim, brincava de fazer aquilo. Mas era uma coisa ainda de muito... Não era nada sério, era uma coisa de brincadeira, eu não tinha perspectiva alguma para isso. E aí eu jogava futebol, eu era jogador de futebol do Júnior da Votuporanguense. Jogava de quê? Jogava de ponta esquerda e centroavante. Eu era canhoto, alto, já na época para minha idade, era maior que os meninos da época. E ponta esquerda sempre teve a fama de ser o maluco do time, né? Você sabe disso. Vamos pular essa parte. Então, na verdade, eu jogava mais de centroavante. Ah, tá bom. Então, eu jogava futebol na Votuporanguense no Júnior, treinava lá, eu fazia técnica de manhã na rádio, à tarde eu ia treinar com os jogadores profissionais da Votuporanguense, para completar um número, né? Para fazer treinos, enfim, à tarde, para dar lá 22 quando tinha coletivo, enfim. E eu nunca levei a sério o futebol, mas eu era um jogador razoável, nada excepcional. Só que chegou um determinado ponto que a rádio precisou de um repórter. Porque um repórter que estava lá foi para concorrente. O gerente da rádio me chamou e falou assim, olha, você já está lá com eles. Nisso eu já tinha 18, eu tinha feito 18 anos. Você já está lá com eles, toma um gravador cassete, vai lá e a partir de agora você é repórter. Vamos tentar com você, se não der certo a gente corre atrás de contratar alguém. Mas assim, eu cheguei no estádio, no Plínio Marim antigo em Votuporanga, para entrevistar os jogadores. E como eu estava lá com eles todo dia, jogando, treinando, eles acharam que eu estava fazendo uma brincadeira. Na primeira semana eu não consegui levar uma entrevista, porque eles não queriam, eles estavam brincando. Eu falei, gente, não é brincadeira, eu não vou treinar mais, eu não vou jogar mais, eu agora virei repórter. E eles só foram descobrir que era verdade no fim de semana seguinte, que tinha um amistoso da Votuporanguense, e eu estava de repórter dentro do campo. Aí que eles viram que era de verdade. Então, a partir dali que começou essa entrada minha no esporte, no rádio esportivo, foi a partir dali. Começando como repórter, mas narrando bem depois. Que foi quando eu fui para Campinas para ser repórter em 88. E eu voltei para Votuporanga, o dono da rádio era muito meu amigo, padrinho de casamento, enfim. E ele falou, cara, preciso de um narrador. Eu falei, mas eu não sei narrar. Ele falou, não, estou precisando, não tenho... Vem para cá, e eu tinha 2 filhos pequenos, na época casei muito cedo. Quer saber de uma coisa? Voltei para Votuporanga, eu tento aprender. Mas assim, o meu primeiro ano como narrador foi ridículo. Aliás, eu queria dizer que se alguém tiver essa gravação, por favor, a destrua. Não faça isso comigo, isso é bullying. Não, mas eu estava pensando assim, como é que alguém do interior dá um microfone para uma pessoa sem experiência nenhuma para falar para milhares de outras pessoas? Como é que essa falta de senso, ou até, como é que é? Porque eu acho que isso. Não era falso. Não, vou te dar a impressão que não é impressão, é certeza. Até vindo de quem veio, não era uma falta de noção, na verdade. Sim. Já havia uma percepção, imagino, da parte de quem fez isso, chama-se Antônio Carlos de Camargo. Mas sem treinamento... Toma, mas, vai lá e faz. Que tipo de treinamento eu deveria ter? Eu teria. Não havia como. Não havia como eu ter um treinamento. Não tinha outro repórter para te passar? Não tinha. Rádio no interior, rádio pequena, não tem como. Se tivesse outro, esse outro era o repórter e não era eu. É impossível que você não tenha cometido alguma rata. Mas é óbvio que eu cometi várias. Qual a principal quando você era adolescente, ou tinha 15, 16, 17, que você lembra? Não, assim, a maior que eu cometi no começo, narrando futebol, é que o meu primeiro jogo de estreia foi um jogo, assim, de um nervosismo gigante. Para menos. Imagina, eu tinha já 20 anos, foram 2 anos depois de começar como repórter. E foi um jogo em que a Votuporanguense fez um amistoso com o 15 de Jaú, no estádio em Votuporanga, e eu gritei gol de uma bola que bateu na trave. Mas isso não é o problema é assim... Eu fiquei nervoso porque o estádio pequenininho e o pessoal me conhecia, as pessoas me conheciam através do meu pai, que era muito conhecido na cidade, que era apresentador de programa sertanejo. Mas você vai narrar o jogo? Então aquilo, cada um que dizia aquilo, mas você vai narrar o jogo, aquilo me deixava, meu Deus do céu, porque as pessoas tinham desconfiança, né? Eu também. E 2 cabines ao meu lado,
tinha o Osmar Santos da cidade, o Zé Silvério da cidade, que era Léo Oliveira Filho, um narrador gigantesco, maravilhoso, de uma técnica impecável, consagradíssimo lá. Tanto que teve proposta para ir para Rio Preto, que era a capital da região, e não ia porque gostava de lá. Mas ele era muito bom, mas muito bom mesmo. E eu tinha... É óbvio que eu não ia rivalizar com ele, Sim. mas eu tinha do lado ele. Então, aquele nervosismo todo me deixou assim. E você Tanto viu a que nesse bola entrando? Não Como é, foi? o jogador que bateu, era uma falta. Veja só, depois, anos depois, já sabendo o que eu queria fazer, eu tinha que imaginar que eu podia esperar um pouquinho, sabe, que eu podia ter um pouco mais de calma, que não era um gol com bola rolando, que deixa o narrador às vezes mais preocupado. Tem narrador que fica nervoso com o gol, né? Ele fica nervoso narrando o gol. Ele se assusta com o gol. Verdade. Isso tem muito. Então, eu deveria, naquela época, ter pensado, mas eu não tinha maturidade para isso. Mas foi um aprendizado. Não, mas explica, o cara bateu a falta e aí? Quando a bola passa pela barreira, eu bateu o Edson Pereira, é gol na trave. É gol na trave. Ah, Como é que é gol na trave? entendi. Ou é gol ou é na trave. Mas por quê? Porque eu tinha certeza de que ele ia fazer o gol, porque ele era um ótimo batedor de faltas, já vinha... Aquela, falei, ele vai fazer, isso vai ser meu primeiro gol, então eu já vou, vai ser meu cartão postal, essa minha entrada já vai ser de gala. Não foi. Agora, uma característica que é marcante, quem te acompanha, como eu te acompanho, você sempre dá a sua opinião e não é muito comum narrador se colocar, olha, eu acho que foi isso, isso. Não, comentário, você deixa o comentarista fazer, mas você não deixa de dar a sua opinião sutilmente ou às vezes veementemente. É uma característica sua desde sempre ou é uma determinação? Como é que é? Eu acho que tenho certeza. É uma característica desde jovem, lá dos tempos de Votuporanga, em que eu comecei repórter e o time da cidade à época tinha um time muito bom e eu sempre não deixei de fazer perguntas que eu devia fazer, nunca deixei de... Isso não só a jogadora, dirigente, enfim, na época, time de divisão intermediária, né? Hoje é a 3ª divisão aqui em São Paulo. Mas é uma cidade ainda que vive futebol, o time acabou de subir para 2 agora, então sempre havia essa identificação. E eu sempre fui assim, curioso, de querer saber, nunca de fazer apenas a pergunta trivial, tipo, ganhou o jogo, né? Tá feliz? Não era assim comigo. Olha, ganhou o jogo, mas teve alguma coisa que ainda faltou, né? Por que perdeu esse jogo? Por que foi assim? Eu sempre tive isso, e isso eu transportei para narrador. O que eu tentei tirar, e isso eu aprendi com 2 narradores. Hitler Fett, que é um narrador de Rio Preto, né? Genial, de uma técnica clássica, e ele sempre me orientou, porque eu fui trabalhar com ele na metade dos anos 90, quando eu já comecei a notar que eu conseguiria ser um narrador razoável, porque eu já peguei o ritmo, já perdi aqueles medos de anos anteriores, então ali com o Hitler, muito conselho. Ele sempre dizia, olha, com bola rolando, cuidado para ficar dando opinião, porque quando você chamar o comentarista, ele vai dizer, é verdade, ou não é verdade. Então deixa o comentário. É óbvio que você tem que ter opinião sobre algumas coisas, mas coisas pontuais, como uma marcação de falta, um lance pontual, enfim, né? Mas é sempre bom deixar o comentarista falar. Então, e o Antônio Edson também depois. Antônio Edson, trabalhei com ele em Americana. Pô, o Tonico sempre dizia isso, várias coisas para mim. Sim. Dentre elas, por exemplo, a interpretar um texto comercial com a narração. Que é algo que às vezes eu ouço no rádio e me dá desespero, né? É uma coisa linear. O narrador ele sai do lance e vai para o texto, é tudo uma coisa só. Sim. Você não consegue saber onde é o ponto final ali. E isso tem que ter uma certa dosagem, né, de ritmo, enfim, para que primeiro o ouvinte perceba, né, pela mudança de tom, e porque o texto é uma coisa diferente do jogo. Não é preciso fazer na mesma velocidade. Você não vai fazer ele como se estivesse apresentando um programa de bolero. Mas você não pode fazer ele tão rápido como a narração do lance. Então você vai aprendendo até com orientações, você vai aprendendo com erro, né? Você erra e corrige, você vai aprendendo ouvindo, né? Ouvindo e aprendendo muita coisa dos outros. Então esse discernimento, Cosme, eu acho que a gente vai, no meu caso, você vai moldando ele com o passar do tempo nesse conjunto de fatores que aparecem pelo caminho. Mas você sempre deixando também, olha, opinião. Quero falar e vou falar. Isso é importante. Eu acho que é importante, pelo menos você passa muita credibilidade. Então, isso, vou prestar atenção. O que eu acho perigoso, e eu costumo não fazer, tento não fazer, é o falar por falar. Sim.
Espera um pouquinho. Tem gente que fala. Se não vai acrescentar nada, Sim. ok. Ou então, estamos eu e você diz uma coisa e eu concordo com você, eu não preciso acrescentar a minha para dizer concordo. Não, está tudo bem, eu penso assim também, então não vou acrescentar nada. Não vamos nós dois perder nosso tempo, né? Sim. Dizendo a mesma coisa. Então, é mais ou menos assim, mas opinar eu sempre gostei. Agora, Sempre gostei. Rogério, pensando assim na estrutura hoje do rádio, até o garotinho que eu entrevistei, ele deixou bem claro isso. Hoje o narrador tem que vender também publicidade, vira quase um contato, não basta ter talento para narrar um jogo de futebol. Como é que é essa estrutura? Porque de fora a gente tem uma impressão, você pode passar isso, porque inclusive eu até fico pensando, poxa, sei lá, acho que partidas importantes, seleção brasileira, assim, às vezes eu sinto falta de ouvir na sua voz. Eu acho, falando sério. Obrigado. Cosme, não há nenhum mal, né? Não há nada Sim. ilegal em um locutor esportivo, ou um repórter, ou um comentarista vender publicidade. Não. Sim. Não, então, mas é assim que cresce hoje na rádio, por exemplo, para ser um primeiro narrador, eu você acho tem que que hoje vender. Isso tem sido preponderante. Isso tem sido preponderante, mas isso não significa que o profissional seja bom ou ruim. Sim. Né? Claro que não. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Mas isso hoje é evidente que ajuda muito. A emissora, ela vive disso, ela vive da publicidade. Mas não tem o setor comercial da emissora? Tem. Porque assim, eu fico pensando assim, eu sou repórter, sempre fui, a vida toda. Eu não sei vender água no deserto. Então, numa rádio, e você, como é que você lida com isso, com essa estrutura? Você vai só no talento porque vender... Eu sou locutor esportivo, Sim. Eu não tenho esse dom de vender. Eu sou um locutor esportivo. É bom ou ruim? Cara, eu estou há muito tempo nisso e vou encerrar a carreira desse jeito, né? Mas talvez eu tenha perdido, talvez. Mas quando que a rádio começou, quando os locutores de rádio começaram a vender, virarem também contatos publicitários? Bom, no caso do Zé Carlos Araújo, do garotinho, que é fantástico, né? Sim, fantástico. 80 e tantos anos 83 e dono de uma audiência de décadas. O Zé Carlos começou a fazer isso no Rio de Janeiro muito cedo. Sim. Se não me engano, na década de 60 já, né? Que ele começou a fazer isso no Rio de Janeiro. Isso não é novo, isso já é antigo. Mas é preponderante para você ser primeiro narrador ou não? Eu não sei te dizer se é preponderante, Na porque sua opinião. eu nunca tive vontade de ser primeiro narrador. Eu nunca tive esse ego, sério? Eu nunca tive esse ego, eu preciso estar no lugar do fulano. Não, eu preciso estar no meu lugar. Se os critérios que quem escolhe isso são distintos ou diferentes daquele que eu imagino serem os melhores, o que eu posso fazer? Né? Se a escolha de um primeiro locutor não passa pela capacidade profissional ou passa por outro motivo, por outras motivações, cara, como é que eu não vou mudar o mundo, né? Para tentar mudar o meu, às vezes é difícil. Eu não vou mudar isso. E nunca pensei nisso. Mas... Porque tua carreira é brilhante. Você, tanto na PAN quanto na Rádio Bandeirantes, você está em emissoras, você passou por emissoras e me sinto bem assim. Espetaculares. Isso que eu estou te dizendo. Eu me sinto bem assim. Se até agora deu certo assim, vai até o final assim. Mas você nunca teve ambição de ser o primeiro, Rogério? Não. Vou ser o primeiro. Não. Nunca. Meu ego é pequenininho perto disso. Como diria a maravilhosa Clarice Lispector, eu sei o meu tamanho. Não, às vezes não, porque eu acho seu talento para ser primeiro assim disparado, mas enfim. Eu sei o meu tamanho e até observando o que acontece no meio, eu fico muito tranquilo. Eu tenho tranquilidade total para saber exatamente a minha localização, sabe, Cosme? Onde é que eu devo estar? Então, agora... Isso me deixa muito bem, de consciência tranquila, pelo trabalho que eu desenvolvo e pelo modo como eu faço as coisas. E, Rogério, então explica, por favor, o que faz um primeiro narrador e o que faz um segundo narrador? O primeiro narrador faz os principais jogos da emissora. Ele escolhe, a emissora escolhe... Depende o critério, depende onde ele está, depende de quem administra. Isso como diz o caipira, vareia, né? O
Caipira de Votuporanga feito, eu diria isso. E aí o segundo fica com os jogos... Com o segundo jogo. Mais ou menos assim que funciona. Mas é evidente que você já narrou jogos principais, finais... Já tive a chance de narrar. Já tive a chance, sim. E os encaro como se narrasse o segundo jogo. Como se narrasse o terceiro jogo. Para mim, eles têm o mesmo tamanho. E geralmente tem muita diferença salarial do primeiro para o segundo? Cosme, é complicado, porque eu nunca procurei descobrir isso. Sim. E nunca assim me aprofundei. Tá. Peraí, quanto é que ganha o fulano que trabalha comigo hoje? Quanto é que ganha o fulano que trabalha comigo hoje, mas ele é o terceiro e eu sou o segundo, ou eu sou o terceiro? Eu nunca me preocupei Porque o com primeiro, isso. geralmente, Talvez o locutor que venda, é isso que eu ia falar. talvez ele tenha, É isso que eu ia falar. imagino eu, né? E isso é legal, está tudo dentro da legalidade, talvez ele tenha alguma compensação, o que é natural, e pode acontecer. Então, Rogério, eu não sei se eu tenho um mau gosto, mas eu acho você excepcional, inclusive na televisão. Porque, estou brincando, imagina, eu sempre achei você muito, assim, diferenciado. Na TV, como é que foi essa tua experiência? Ou você já desistiu? É difícil? Não, você foi para o Band Esporte? Então, como é que conta, por favor, televisão? A minha primeira experiência em TV foi aqui na Record, Sim. narrando a Série B de 2004. Então, mas e aí? Qual a grande dificuldade? Tem uma dificuldade de linguagem? Não, óbvio que eu sempre procurei observar muitos narradores de televisão para tirar algo que eu pudesse usar, né? A primeira coisa básica que você aprende é que o ritmo é completamente diferente. Você não vai ter que narrar no ritmo que você narra no rádio. E o espectador está vendo aquilo que você está falando, então calma. Você não pode ser repetitivo, não pode ser redundante e nem muito óbvio. Você vai ter que mostrar para ele o jogo de um outro jeito. Você vai ter que acrescentar alguma coisa que a imagem não esteja dando para ele naquele momento. É mais ou menos assim que funciona essa questão do narrador de televisão. A diferença entre o narrador de televisão e de rádio é gigante. Às vezes eu ouço assim, é fácil narrar em TV para quem narra em rádio. Não, não é. Calma. Para você, Calma. como foi? Não. Explica para você. Existe dificuldade nos dois. Não, Mesmo eu sendo narrador de rádio, vindo para a televisão, existe dificuldade. Não, mas conta, explica, detalha. Mas a dificuldade, Cosme, é porque eu preciso saber separar o espectador do ouvinte. Porque para o ouvinte eu sou os olhos. Para o espectador eu não sou os olhos, ele já está vendo, ele tá olhando para a TV e está me ouvindo. Então eu preciso oferecer alguma coisa diferente. Então, porque a gente eu penso no Osmar Santos, penso no Silvério, não se adaptaram à Foram TV. experiências que não deram certo, porque, e não por culpa dos dois, de maneira alguma, mas pelo contrário. Eu acho que faltou uma preparação, ou então, à época, quem fez isso, e não foram os dois em si, olha, o Osmar não veio bater na porta, vou narrar, né, Silvério? Sim. Evidentemente que alguém foi atrás. Faltou exatamente esse tato de imaginar, peraí, gente, mas eles aqui não podem ser os mesmos do rádio. No rádio eles têm um brilhantismo gigante, mas eles não podem voltar, ou eles não podem vir para a televisão para fazer exatamente a mesma coisa. Então, e foi isso que aconteceu, né? Então, por isso que talvez não tenha dado certo. Talvez não, Cosme, acho que é o principal, né? Eles transportarem para a televisão o que faziam em rádio. Sim. E que, na verdade, era para um público diferente. Estava errado, né? Aquela abordagem era errada. Para você sentir isso na pele, com você ou não? Não. Não? Não. Assim, primeiro porque eu, antes de começar, quando eu fui chamado para fazer a Série B aqui, eu já tinha alguma coisa de imaginar como seria. Então, eu meio que fiz um laboratório comigo mesmo, observando, anotando, corrigindo, tentando fazer diferente e acho que consegui. Acho até que consegui fazer diferente. O fato de não ter seguido, Sim. porque na época não existiam portas abertas, não existiram tantas portas assim. Eu tinha, na época da Jovem Pan, eu tinha uma carga de trabalho muito grande, a época na Jovem Pan, e não existiram, né? Repito, tantas oportunidades. A gente não tinha streaming como é hoje. Verdade, tem razão. A gente não tinha essa possibilidade de anos
de anos agora, em que hoje em dia você liga a internet num canal de YouTube, enfim, tem lá alguém narrando um jogo de futebol. Nada contra a gente, pelo contrário. Mas é que na minha época não existiam essas opções todas, né? Perguntei para o garotinho uma coisa que me chama muita atenção, a diferença de transmissão, de espírito de transmissão de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que os cariocas, eles protegem mais os times do Rio, isso eu tenho certeza absoluta. Nós não, a gente, às vezes, o pessoal de São Paulo até é muito veemente com os clubes paulistas, cobram demais, enfim. Que diferença você vê nas duas escolas? Eu achei até que a tua abordagem fosse ser outra, porque é a que eu penso, assim, ó. E aí não é questão de opinião, de ser mais crítico ou menos crítico com os times, cada um do seu lugar. Mas a narração, por exemplo, carioca, ela é mais artística. Ela primeiro, é mais cadenciada, o ritmo é um pouco... Atenção, não são lentos, não é isso. O narrador do Rio de Janeiro não é lento e o de São Paulo é acelerado, não é isso. São estilos diferentes. Por exemplo, no Sul, é um estilo mais clássico, mais... parece que eles estão lendo, sabe? Assim, uma coisa gostosa de se ouvir, mais cadenciada. No Rio, ela é também um pouco mais cadenciada, mas é levada mais para aquele jeito do próprio carioca. São Paulo já é mais, eu não vou dizer séria, né? Mas ela é mais clássica, mais técnica. E isso a gente vem lá desde o tempo de Fiore, né? Desde o tempo de Flávio Araújo, de Pedro Luiz, narradores que também brilharam, alguns deles no Rio de Janeiro. A gente tem casos de narradores de São Paulo que brilharam no Rio. Dulce Bueno de Camargo, que é do interior, brilhou no Rio de Janeiro durante décadas, né? Mas essa é a diferença que eu vejo das narrações do Rio com as narrações de São Paulo. Mas e essa vertente da cobrança? Eu acho que São Paulo cobra muito mais e protege muito mais os clubes. Não sei se você tem essa percepção. Não tenho, claro. Não tem? Você acha que é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa. Cada qual no seu estilo, mas eu acho que é a mesma coisa, a mesma cobrança. Bom, perfeito. Agora, você teve uma grande inspiração em quem? Quando você para pensar. Para narrar futebol? Para narrar futebol. Porque eu nunca me imaginei narrando futebol. Eu nunca pensei. Eu ouvia muito futebol. Ouvia Garotinho, ouvia no Rio de Janeiro. Me lembro da minha juventude e infância em Votuporanga, em um rádio AM, a partir de 6 horas da tarde, ouvindo Osmar Santos, ouvindo Fiore, à noite os jogos. Mas eu ouvia porque eu gostava de futebol e gostava de rádio e fazia técnica no futebol da rádio em Votuporanga. Então eu queria ver o que o técnico de som fazia, qual era, né, o que eu poderia tirar dali como ideia para fazer. Mas nunca ouvi, puxa, eu quero ser um narrador como Osmar Santos, quero ser um narrador como Fiore, como Zé Carlos Araújo. Eu nunca me baseei em alguém. E então, quando eu comecei lá atrás, a partir daquele erro, eu meio que tentei, e isso foi sem querer, acho que foi instinto, criar um estilo que, na verdade, eu não posso dizer, acho que é muito... Você acha que a autoral é seu? Então, mas aí é que é um detalhe, eu acho que é muita coisa eu dizer que é meu, entendeu? Eu me lembro que o Quartarolo dizia na Jovem Pan, até, um locutor com estilo próprio. Tá, ok, pode ser. Não estou dizendo que é o melhor, não é isso. Mas eu acho que porque... Eu nunca tive, eu vou me espelhar no Osmar, vou roubar isso aqui do Fiore, vou tirar isso aqui de alguém, para fazer nesse tom, nesse estilo, não. Eu não nasci narrador, eu fui sendo feito narrador. Então, quando eu acordei, eu já era. Então, Rogério, uma coisa muito assim estranha para mim, não sei se é ético, se é legal ou não, mas eu ouço alguns narradores jovens usando bordões de narradores consagrados e não dão crédito. Isso é normal? Você encara como roubo? Ou como é que você encara isso? Eu acho que essa galera precisava ter um pouco de criatividade, até para o bem deles, porque é mais ou menos aquela, né? A imitação só é boa para o imitado, não para o imitador. Você só está reverenciando, na verdade, quem você está copiando. E é claro que você tem que tirar desses locutores mais qualificados ideias. Poxa, olha, ele fez isso aqui que eu acho legal. Ou dá para acrescentar isso. Eu também fiz muito isso e até hoje tento ouvir e ouço muita gente que às vezes faz algo que fala, caramba, dá para fazer também, né? Do meu jeito, sem roubar, evidentemente, literalmente o que está sendo feito por outro.
mas trazer aquilo para você. Sim. Eu, sinceramente, acho, assim, é ruim. Eu já ouvi muito isso. Frases, copiar frases, sabe? Eu já ouvi gente usando frase do Osmar, Sim. frase do Fiore, frase do Antônio Edson, frase de gente que está narrando até hoje. Não feio, é né? legal. Não é legal. Não é legal. Eu acho que não é legal. Mas o que acontece? Às vezes, muitas vezes, os mais jovens que não conheceram, eles podem achar que aquilo é dele. Olha o fulano. isso que eu ia falar. Mas, cara, não é. Não é. Então você está atrapalhando a tua própria formação, penso eu, Cosme. Você está fazendo uma coisa errada que não vai ajudar você, não. É a preguiça de pensar, de repente, é a preguiça de você... Espera um pouquinho, baseado nessa frase que o Osmar fez, eu não vou criar... Não é sempre criar uma frase diferente, mas é buscar uma ideia que possa acrescentar ao trabalho, acrescentar à narração. Agora, roubar literalmente a ideia, cara, isso é plágio, né? Então, é plágio e, infelizmente, isso acontece, assim, diariamente. Agora... Eu já ouvi, por exemplo, desculpa pode te interromper, dizer, fala. eu já ouvi, no interior do estado, já ouvi muito, eu ouço muito rádio. Com a internet hoje, você pode ouvir rádio do mundo inteiro e basta a rádio ter lá um aplicativo, você consegue ouvir ela. Eu já ouvi locutores que literalmente imitam outros locutores, só falta dizer o nome da rádio daquele outro locutor que ele está imitando. Um dia vai falar. Pois é, um dia vai acabar escapando, mas assim, não é preciso. E às vezes eu consigo ver e falar, pô, o cara tem talento. Ele tem pique, tem ritmo, tem cadência, tem tudo. Só não tem identidade, que é o principal. E assim, Rogério, é uma coisa muito marcante na minha visão. Já tenho 38 anos de carreira, estou no início, impossível ir acompanhar alguma partida de futebol. A gente via sem o radinho colado aqui, cansei também, escrevendo e com o radinho aqui. Essa transformação hoje já no estádio não tem um fonezinho, muitas vezes é do streaming ou até acompanha pela TV, mas como é que você vê essa modernidade? O rádio teve que se transformar, vai acabar o rádio como a gente conheceu? Como é que você vê? Bom, essa questão de que o rádio vai acabar, eu vinha desde quando eu tinha cabelo, faz muito tempo. Tá. Acabar não acaba. Sim. Ele vai ter, e ele tem, com o passar do tempo, ele tem se adaptado a essas transformações. Em alguns casos para pior, em outros casos para melhor. Por que pior? A comodidade de você fazer jogos de futebol, por exemplo, usando a internet, é de você não ir atrás mais da notícia. É de você se sentar à frente de uma televisão e mostrar com frieza só aquele período que a bola está rolando. Eu não gosto. Eu acho que eu sou daquele tempo, e você também Sim. em que a gente ouvia o rádio 2 horas antes. Nossa. E ouvia 2 depois. Informação. Que era o pré, né? O durante e o pós, que você tinha um vestiário. Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela foi meio que deixando a gente preguiçoso. Me incluo também. A gente foi ficando preguiçoso, é muita comodidade, chega muito fácil. O rádio, ele teve que se transformar para acompanhar essa evolução da internet. O saudoso radinho de pilha em estádio já não tem mais. Lamentavelmente também, porque muita gente que vai a estádio usa ele como arma, né? Para jogar no outro, para jogar no jogador, enfim. E nós somos do tempo em que os torcedores se misturavam, sentados, torcedores de times rivais, e até com bandeira e máscara ninguém se matava, né? O máximo que acontecia era um bate-boca, e olhe lá, e no final do jogo saia todo mundo abraçado. Pelo streaming hoje, você não consegue, mesmo com o telefone celular que você consegue levar para a arquibancada, ouvir. Porque tem uma diferença muito grande, né, entre o áudio que você recebe e o que você está vendo. Então você vai ouvir o narrador atrasado. Pô, mas está muito atrasado. Tá, porque o streaming, ele não consegue ainda se aproximar muito disso. Mas o rádio ganhou em evolução uma coisa que eu acho interessante. Ficou meio banal. É mostrar os bastidores de uma transmissão. É uma câmera na tua cabine mostrando você o tempo inteiro. Isso foi durante muito tempo uma excelente novidade. Já não tem sido tão mais. Não, e hoje em dia é forçado, muita coisa forçada. Já não tem sido, porque o cara quer ouvir, quer ver, mas já não chama mais a atenção como era antes, né? Então, acho que é preciso também fazer alguma coisa aí para melhorar isso aí.
Mas o rádio não perdeu o potencial dele, não. O rádio continua ainda sendo, até porque é o mais ágil dos veículos de comunicação, né, Cosme? Isso é verdade. Agora, mas tenta passar, por favor, a emoção de você estar narrando no estádio e numa cabine. Qual a diferença? Ah, Cosme, aí tem um conjunto de fatores, para mim. Se você vai a um estádio em que você fica mal localizado, se você fica numa posição péssima, desconfortável, insegura, eu prefiro narrar pela televisão. Mas hoje Porque eu quero... Mas hoje você está numa Bandeirantes, numa Rádio Bandeirantes, que vai ter sempre um lugar espetacular. Não, sim, óbvio. Não, sim, claro. Porque o que você fazia antes na época do Palmeiras foi um absurdo que muita gente veio aqui reclamar. Essa coisa de você ficar numa cabine que não era sua e você vai contar a história daqui a pouco. Pode abaixar, pode fazer essa cara mesmo. Isso é um absurdo. Mas conta, por favor. Não, falando sério agora, antes, a emoção, tipo, você não se sente muito mais envolvido estádio? É muito estádio, melhor, claro. Porque tem o antes, você chegar 3 horas antes, você está naquele clima, você vê a arquibancada, gente chegando, o barulho da torcida, né? Isso, para mim, é bom. Eu gosto. Essa frieza de chegar, sentar e alô, boa tarde, não. E como é que você se motiva numa cabine para tentar passar a emoção? E você passa? Numa cabine? Você numa cabine sozinha, tá, no estúdio? No estúdio. Você tem que ter essa emoção. Uma coisa que eu gosto muito é ter o ambiente do estádio, é ter o som, mesmo que eu não esteja no estádio, o som da torcida, o ao vivo, o som em tempo real. Porque eu brinco sério dizendo, rádio é som. Rádio não é imagem, rádio é som. Então, eu vivo do som. A torcida vibrando, o locutor junto. Isso, para mim, é esse é o meu combustível, ok? O estúdio, ele tem as suas comodidades, tem os seus problemas, o conforto do estúdio é maravilhoso. Mas o entorno de uma cabine, Cosme, é algo que não tem como se equiparar, sabe, ao estádio, ao clima, ao viver aquele momento ali. É muito legal. Então, mas depende do estádio. Sim. Então, se você vai num lugar para você ficar mal acomodado, primeiro, visão ruim, em que você não consegue, porque o narrador ele precisa de uma visão boa. O garotinho reclamou muito do Maracanã. Está bem lá no alto, a distância e a numeração dos jogadores. Isso tem muito. E aí é um terror, né? E o medo de errar, aquele... Enfim, mas o errar você vai errar sempre, né? Independente de estar pouco tempo ou muito tempo, você vai errar. Para mim, por exemplo, o fundamental é você ter foco, é você prestar atenção em detalhes. É você buscar coisas que não façam você perder durante o jogo a atenção naquilo ali, para que você não perca o jogador, para que você não perca uma narração. Errar é óbvio, você vai errar, mas você tem que errar muito menos do que você acerta. Né? Sim, óbvio. Assim, agora, tem gente no Parque Antártica ainda muito magoado com você, porque você usou assim da sua corte depois, olha só, não, da sua estratégia para conseguir um lugar que não deveria ser seu. Agora pode se entregar. Por favor, conta tudo desde o início, por favor. Bom, anos 90, eu trabalhava em Americana na equipe do Antônio Edson. No antigo Parque Antártica, as cabines de rádio das emissoras que vinham de fora, à exceção as de São Paulo, a gente ficava do lado direito aqui, praticamente quase que dentro da piscina, né, do Parque Antártica. Alguém saltasse de uma altura maior do trampolim, a água espirrava na gente. Era muito perto aqui da linha de fundo. E o gol do lado de lá, o gol da esquerda, era, nossa, ficava 1 quilômetro. A iluminação? A iluminação do antigo Parque Antártica, quero dizer a você, é o que a gente brincava. Tocasse um bolero, era uma boate, o pessoal saía dançando. E aí, o que eu fazia? A gente chegava muito cedo, eu com a equipe, mais um comentarista e repórter. E a nossa posição, a nossa linha estava lá naquele puleirinho lá do lado, lá no fundão, dividindo com mais uns 10 ali. Quem chegava primeiro, ligava e ficava no cantinho dele, meio que marcava ali, né? Demarcava o lugar e pronto. Quem chegar por último vai ter que se espremer no que sobrou. Só que o que eu fazia? Eu ia procurar cabines que não eram fixas. Cabines que não eram, por exemplo, da Bandeirantes, da Jovem Pan, da Globo, da Record. Eu ia procurar cabines e descobrir se quem teoricamente poderia estar lá não está naquele jogo.
Tipo, porque tinha algumas TVs que não iam. Que não iam. Que não iam, mas eram TVs que, além da geração, que a cabine de geração de uma TV, ela já é fixa, ok? Eu procurava em outras e puxava a linha para aquela cabine. Eu pegava lá daquele ponto, fio ainda, 10, 20 metros de fio, um fiozinho pequenininho, fininho, na verdade 4 pontas que a gente brincava, né? Que era transmissão e retorno, TX e RX na linguagem. Quem é mais velhinho vai entender o que eu estou falando aqui. Isso era o tempo da Telesp ainda, Embratel, primórdios da comunicação. E eu puxava essa linha por fora, pela cabine no alto, lá da linha, lá do cantinho que eu estava, lá era onde eu deveria ficar, eu puxava de lá até a cabine e enfiava lá o fio. Você ia para uma cabine que não era sua. Ia para a cabine que não era minha. Instalava lá, e aí fora do ar o repórter lá no campo, tá? O repórter do gramado olhando para mim na cabine, ele me via, eu e o comentarista, ele via a gente. E o que eu fazia, rapaz, eu vou dizer isso aqui, se ele ficar bravo comigo, me perdoe. Acas Felliger, que era assessor do Palmeiras naquela época da Parmalat. O Acas ia de cabine em cabine para entregar o release e o material do Palmeiras. E a gente na cabine, fora do ar, eu ficava em comunicação só com o repórter. E eu falava assim, porque da cabine, lá de baixo, ele via o Acas entrando nas cabines. Eu falava, quando ele chegar na do lado, você me avisa. Tá bom, quando ele chegar na do lado, você me avisa. Quando a casa entrava na do lado, eu saía falando. Não estava no ar. Era eu comigo mesmo. Estamos aqui, Rádio Azul Celeste de Americana. Acas Felliger, ele abria a porta. Acas Felliger, por favor, assessor de imprensa do Palmeiras. Acas, vem aqui falar com a gente. Aliás, parabéns pelo seu trabalho. Eu entrevistava ele, não tinha nada, não estava no ar, cara. Era só para disfarçar, ele não perceber que você para ele não me tirar da cabine, entendeu? Porque eu já estava lá, ele ia embora todo contente e eu conseguia narrar o jogo. Acas, perdão, isso foram só umas 10 vezes, mas me perdoa. E tem uma que eu fiz no Morumbi, fazia muito no Morumbi. Até hoje a posição de quem vem de fora de rádio é na linha de fundo aqui à direita, né? Em que o locutor você vê o bumbum do goleiro e a placa, mais nada. Visão periférica, 0. Ou seja, não tem como você narrar. Mas corajosos ainda vão narrar de lá, e eu admiro. O cara tem que ser realmente muito, muito corajoso e muito profissional para fazer isso. E a gente vinha de Americana, e naquele tempo nem tinha como hoje, que era uma posição definida, era na cadeira de madeira mesmo, porque o Morumbi era arquibancada, tinha cadeira de madeira. Uhum. A linha estava ali, e eu, já nessa época de Americana, um pouco mais para frente, a gente já tinha microfone sem fio e retorno sem fio. Então eu deixava o comentarista sentado ali, pegava um retorno sem fio, um microfone sem fio, e ia para o meio do campo. Eu passava pela grade ali com a credencial, ia lá para o meio. Só que eu não podia me sentar muito cedo antes do portão. Para o meio da arquibancada. Para o meio da arquibancada, na visão central. Abaixo da cabine central. Com a visão campo aqui, na linha do meio do campo. Que sensacional. Eu levava caderno com escalação, a pastinha de texto comercial, o cronômetro era o relógio, já estava com fone, com o microfone na mão, pilha, né? Porque se acabasse a bateria, trocava rapidinho, enfim. E o comentarista ficava lá. E os palavrões dos torcedores do seu lado? Mas então, o que acontecia? Eu primeiro não podia sentar muito cedo, porque eu ia ser descoberto. Um exemplo, ou como hoje, o portão abre 2 horas antes, o jogo é às 4, 2 horas abria, eu ficava vendo, começava a entrar gente, eu entrava junto e sentava ali, sentava gente, o pessoal sentava do meu lado. E eu aqui, caderno de escalação aqui, pastinha de texto aqui, ficava assim, saía de lá tudo torto depois. Né? Mas narrava o jogo da melhor posição possível. Não, eu nunca tinha problema, porque eu sempre entrevistava ali o torcedor do lado, batia um papo, enfim. Aquelas entrevistas lá, Acas Felliger? Não, essa era de verdade. Essa já era de verdade, porque eu já estava no ar. Então, às vezes acontecia algum lance, e aí, fulano, por que você achou? Foi pênalti? Não foi? Eu colocava eles também para participar, entende? Mas por quê? Porque eu queria transmitir do melhor modo, eu queria passar, eu queria fazer o meu melhor trabalho. Sim. E o meu melhor trabalho passava por estar numa melhor posição dentro do campo, né Cosme? Não podia, da linha de fundo eu ia perder gol, né? Eu entendo bem isso, porque a gente, né, essa coisa de vestir a camisa e tentar passar o melhor. Qual a narração inesquecível sua, que você tem mais orgulho? Na rádio, primeiro lá em Americana, qual a grande narração que você fez na rádio? Difícil lembrar. Então. Difícil lembrar. Em Americana, difícil. Assim, Rio Branco tinha um time muito bom na época que eu trabalhei lá. Tinha desde Marcos Assunção,
pouco mais para frente. Desde o Assunção, aí Mineiro, Marcelinho Paraíba, Macedo eu não cheguei a pegar naquele tempo do Rio Branco, não. Mas, ou seja, então uma grande narração para você. Não, de todas. De todas. Já em São Paulo, tem uma narração de um gol do Neymar contra o Inter. Eu estava na Jovem Pan. Um gol na Vila Belmiro, que ele sai do meio campo. E eu me lembro assim, que ele sai driblando, sai... O Juan, lateral esquerdo, passa a bola. Ele sai do Oscar, que jogava na época no Inter. Vem o Guinha Azul, ele sai do Bolatti. O goleiro era o Muriel, irmão do Alisson. Ele faz um gol de cavadinha, enfim. Mas aquele gol... E teve milhões de visualizações no YouTube. Tem várias versões, quer dizer, a mesma narração, mas tem várias postagens lá. E esse gol, algumas vezes que eu fui a palestra com estudantes de jornalismo, colocavam, né, como genial. Eu falei, gente, é uma das piores narrações que eu faço. Mas por quê? Por quê? Porque eu não narro. Porque tem um determinado momento em que o Neymar, ele pega a bola, eu começo a torcer para ele fazer o gol. Eu não estou descrevendo mais. Porque eu meio que, eu vou para a arquibancada junto, porque, pô, faz o gol, menino, que jogada, entendeu? Mas assim, ficou emocionante, mas ela não é uma grande narração, né? Essa é uma narração marcante. Eu consegui narrar na Bandeirantes 2 gols de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Uau! Assim, e felizmente foram muito boas as narrações, até porque para o narrador o principal é você conseguir pegar o gol. É você conseguir mostrar, né, o gol. Eu aprendi, sem querer, por instinto, a dizer, bateu é gol, e a torcida vem depois. Assim, uma coisa que eu não sei, é de Deus. Então, assim, é reflexo, é você prestar atenção, né? Mas já dei também um fora, tentando fazer isso uma vez na Jovem Pan, e eu sei que você não vai querer saber como foi. É lógico que sim, pode dizer, por favor. Teve um jogo do Corinthians no Pacaembu. O Corinthians tinha Dentinho e Lulinha, lembra? Sim. Que, aliás, diziam que o Lulinha era melhor que o Dentinho, né? O Lulinha é um fenômeno que não deu certo. É a eterna promessinha. E teve um gol, um lance de ataque do Corinthians no Pacaembu, gol à direita, ali gol do antigo tobogã, em que o Dentinho vai entrando na área, entra, chuta, dá um biquinho, a bola vai indo para o gol e eu meio que tento me antecipar. Só que o ambiente, do técnico na época, o ambiente estava muito alto. A torcida me encobre. Então, quando eu falo Dentinho bateu é gol, na gravação não sai. Por quê? Porque a torcida foi crescendo junto, até achando que era gol. Aí só volta a minha voz, Dentinho na trave, que jogada. Mas na hora, eu sei que eu fiz errado. E depois é aquela, meu Deus, olha o que eu fiz. Porque naquele momento ao vivo você não tem a percepção. Gente, para mim eu tinha certeza que eu tinha dito que era gol, mais ou menos igual aquele de Votuporanga que não foi, né? Uau. Mas anos depois. Aí depois eu fui ouvir a gravação e ele falou, caramba, o erro do operador que titubeou, enfim, me salvou. Me salvou, porque eu ia cometendo uma gafe gigantesca, né? Bom, mas também você tem o outro lado, que foi o Karsug até que eternizou a sua coragem de um lance polêmico, foi gol ou não foi gol, e você falou que foi. Lembra dessa história? Do Karsug? Que você mesmo me disse que... de um lance que eu inventei. Isso, não. Tá. É isso. Meu Deus, a coisa... Você quase dá um infarto no Karsug. Que loucura. Conta, por favor. Gente, não façam isso em casa, por favor. Em casa eu quero dizer rádio. A gente fazia alguns tubos da Jovem Pan numa produtora aqui em São Paulo. A gente recebia, ia lá, fazia com imagem, que chegava primeiro para a produtora que recebia via satélite, vinha o som ambiente. Então era gostoso fazer dali que você tinha um som ambiente do estádio, a imagem já vinha muitas horas antes, enfim. E vamos fazer um jogo lá um dia à noite. E era um jogo na época, eu não vou me lembrar, mas eu acho que era um desses torneios sul-americanos, sei lá, Recopa Sul-Americana, lá atrás, um torneio que tinha, e que a gente tinha poucas TVs a cabo, começo dos anos 2000, e esse jogo não veio para o Brasil. Só 3 emissoras transmitiram, que eu me lembro. A Jovem Pan, porque nós fomos para o estúdio, a Bandeirantes, porque recebeu o satélite no Morumbi, e os caras narraram, a equipe narrou vendo pela TV, e a Globo, porque o pessoal da Globo foi para os estúdios da Berrine, e de lá eles viram também via satélite, ou seja, quem tinha como receber o sinal, recebeu.
porque não tinha como. Ou fosse lá ao vivo. Era um jogo do São Paulo. O ataque do São Paulo, se não me engano, era Kleber, Gladiador e Luiz Fabiano. Ou um dos dois. Eu sei que um deles estava no jogo. São Paulo estava vencendo por 4-1, 5-1 fora. E a gente numa mesa posicionado de frente à televisão, eu num canto, Karsug, o comentarista no meio, Quartarolo, o repórter, na outra ponta. 40 e pouco do segundo tempo, o jogo já amarrado, São Paulo já ganhando o jogo, enfim, esperando acabar. Eu só fiz assim para o Quartarolo, vem comigo, me acompanha, fora do ar. Bora no meio do campo, arremesso lateral. E eu, assim, uma ideia de coisa mais louca, gente. Quinta série total, com todo respeito à quinta série. Eu simplesmente comecei a narrar o lance. E lá vem o São Paulo, a bola na entrada da grande área, a Kleber bateu na trave. O cara só ia fazer assim para mim. A bola estava no meio do campo, o jogador tocando, esperando acabar o jogo. E eu na trave, o Karsug. Quartarolo querendo rir. Quartarolo veio e deu o detalhe, ou seja, ele foi cúmplice daquilo. Que ele loucura. também é culpado. O Karsug virou assim e falou, não me chame, eu não participo desse tipo de farsa. E começou a rir, porque foi engraçado. Aí eu falei, Cláudio, depois eu te conto por que eu fiz isso. Amanhã eu te conto. Cara, ok, acabou o jogo, São Paulo ganhou. No outro dia pela manhã, na redação da Jovem Pan, ainda no bom tempo do jornal impresso, né? Eu abri lá uns 2, 3, não vou citar nomes aqui, e o São Paulo ainda acertou uma bola na trave aos 40 do segundo tempo e tal. Eu falei, Cláudio, era para testar a nossa audiência. Ainda bem que o seu Tuta não descobriu. Se descobriu foi agora. Então, mas já saí de lá, não tem problema algum. Mas, cara, mas que quinta série, que coisa mais imbecil da minha parte fazer isso. Não, mas quem sabe, quem conhece os bastidores da PAN, você, Quartarolo, Flávio Prado, vocês se sacaneavam, brincavam muito, mas essa ideia foi marcante. Agora, falando uma coisa séria. Molecagem, coisa de criança. Como é que foi seu período como assessor de imprensa? Porque na visão assim, dos jornalistas, né, mais antigos que acompanharam, como eu, a chegada do assessor, muitas vezes a gente vê eu vejo como um muro para atrapalhar. Hoje em dia, assim, é um caos. Para você conseguir uma entrevista comum, normal, sincera, né? Sincera não é difícil. Mas você, com essa personalidade, como é que você foi assessor de imprensa e o que você fazia? Bom, Cosme, primeiro, que foi no Rio Branco de Americana, né? Um clube do interior, aqui em 2000, quando eu fui assessor de imprensa, o Rio Branco ainda tinha um grande nome no interior, né? Está voltando agora, conseguiu acesso para a Série A3, é um clube de imensa tradição. Eu trabalhava em Americana, numa rádio, não era mais com o Antônio Edson, em que o chefe da equipe, de 99 para 2000, me chamou, olha, poxa, que legal, a gente vai continuar ano que vem. Mas é o seguinte, eu não posso te dar aumento de salário, não tenho como dar aumento. Eu falei, tá tudo bem e tal. Inclusive, eu preciso tirar um pouco. Eu falei, como tirar? Eu falei, eu já vi, não dá aumento, mas tirar, inclusive. Eu falei, cara, mas não tem jeito, não tem jeito. Pô, eu fiquei com aquilo, filhos pequenos para cuidar, enfim. E aí eu dei tanta sorte que, à época, o Rio Branco, o presidente do Rio Branco, que assumiu em 2000, ele era... A empresa dele fazia a contabilidade da rádio, ele estava lá com a gente quase que todos os dias. E a gente tinha lá um botequinho que ficava do outro lado da rua, em que a gente terminava lá o dia às 6, 7 horas da noite, passava no botequinho, tomava lá uma cervejinha, ficava batendo papo e ele estava lá. E eu comecei a contar, falei, pô, você vê, cara, agora estou lascado, pô, tem que fazer isso. Como é que eu vou fazer agora? Ele falou, vem cá, o Rio Branco nunca teve assessor de imprensa. Quer ser assessor de imprensa do Rio Branco, a partir do ano que vem? Isso já era novembro, dezembro, terminando o ano, ele já tinha sido eleito. Quer ser assessor de imprensa do Rio Branco? Quanto é que você ganha aí? Eu ganho X. Tá, te dou X e meio. Falei, vou embora. Vou. E comecei em janeiro como assessor de imprensa, assim, sem nenhuma experiência, sem saber exatamente como era, mas tendo uma noção, né, de como era. E foi legal, porque, pô, o clube me abraçou, os jogadores... comissão técnica, o Edu Marangon era o técnico na época. E foi uma fase boa, né, do Rio Branco? Foi, pô, o Rio Branco chegou. O Rio Branco teve um jogo em que ele ganhou do Palmeiras do Felipão Americana de 5-2, né? Incrível. Um jogo memorável, enfim. Peguei também a fase do Gato, né, do Sandro Hiroshi, que estava no São Paulo, sim, do Anailson, que estava no Rio Branco. O Anailson estava no Rio Branco, e a imprensa do Brasil inteiro, de um dia para o outro, em Americana, e eu tendo que atender todo mundo. E, gente, o Anailson não vai dar entrevista, porque... Primeiro, ele já não era de dar entrevista, né? E segundo, o que ele vai falar? Aí como
funcionário do clube, eu tinha que preservar o patrimônio do clube, né? Que era, Anailson não pode falar. Então, mas conta as duas histórias, tanto do Hiroshi quanto do Anailson. O que aconteceu com eles? Lembra que é a situação de gato, eles né? tiveram a documentação falsificada no Maranhão, né? Foi. Eles vieram, a idade deles era adulterada. E tem até um episódio engraçado, porque o Anailson, apesar de não jogar pelo Rio Branco, enquanto a suspensão era cumprida, ele treinava com o time. Porque ele fazia parte, ele tinha que treinar até para fazer número nos treinos. E o Edu já tinha ido embora e o Rio Branco contratou o Cassiá. Cassiá, que jogou no Grêmio, jogou no Santos. O zagueiro que batia. Isso, foi vereador em Porto Alegre, enfim. Tinha treinado o Rio Branco uns anos antes, o Cassiá foi ser técnico do Rio Branco e o Anailson jogava. E a imprensa inteira ficava na arquibancada do Décio Vita, transmitindo ou gravando o treino, mas não gravando o treino, focando o Anailson. A câmera era no Anailson, porque ele era o foco das atenções. Então ficava o tempo inteiro. Eu me lembro muito bem que o Cassiá, o campo do Rio Branco grande, o Décio Vita, mas aberto sem barulho, qualquer grito do campo se ouve na arquibancada. E o Anailson, até pelo jeito dele, era muito retraído. Nossa, menino maravilhoso. O Anailson meio que se escondia, que ele estava vivendo um momento ruim. Horrível. Ele não tinha preparo psicológico para atravessar aquilo. E ele, nem o Sandro, sabiam do que tinha sido feito com eles. Eles nunca tiveram a noção daquilo. Eles foram buscados pelo Rio Branco numa Kombi. O Rio Branco fazia isso, buscar jogador de Kombi. E trazia. Eles foram buscados, né? E agora eu só não lembro quem indicou o outro, porque na verdade vinha um só. Eu não sei se o Sandro falou do Anailson ou o Anailson do Sandro, mas os dois vieram juntos. Então o Anailson se escondia. E o Cassiá, em determinado momento do treino, Anailson, aquele sotaque gaúcho dele, Anailson, cai aqui um pouco na beirada, vou botar um pirezinho de leite aqui, gatinho. Vem, gatinho. Gato. Aí arrebenta. Aí é aquele misto de risada com constrangimento, mas o Cassiá fez aquilo de brincadeira, não fez por mal. Óbvio que não, né? Então esse foi um momento interessante. Só que o que aconteceu? Eu consegui conciliar, em 2000, narração de jogos de futebol em outras rádios aqui em São Paulo. A Rádio Atual, Rádio América. Era gente que me conhecia e que me contratava pagando cachê. Então, quando eu não tinha jogo do Rio Branco, eu vinha para cá fazer jogo para eles. O Rio Branco joga domingo, sábado eu estava em São Paulo fazendo um jogo aqui, ganhando um cachezinho. Eu não coincidia, eu vinha fazer jogo do Rio Branco, trabalhava com o Rio Branco no dia do jogo do Rio Branco, fora ou em Americana, mas nos outros dias eu vinha narrar por outras rádios, para sobreviver também, né? E para não perder, né? O que a gente chama de embocadura, né? E aí, quando é que você terminou? Quando ele falou, não, vou Na verdade, eu não terminei, só. Cosme. Foi mais ou menos em finalzinho de julho de 2000, eu narrando aqui em São Paulo, o Antônio Edson trabalhava na Band News FM, Sim. Ele vinha fazer jogo e o Tonico me carregava, literalmente. Ele me dava carona, porque geralmente coincidia o jogo que ele vinha fazer, eu também iria fazer. Então eu vinha com ele. A gente morava em Americana. E eu cheguei um dia numa cabine do Morumbi, com o Antônio Edson, e o Choquito, o Luiz Alexandre Rodrigues, que era chefe de operações da Jovem Pan, que morava em Campinas, eu conhecia, eu sabia quem era ele, mas ele não me conhecia. Quando eu cheguei na cabine, ele veio e me cumprimentou. Você que é o tal Rogério Assis? Eu falei, sou eu. Estou te procurando, faz uns 15 dias, não sei o que lá, tal. Seguinte, lembra, em 98, 2 anos antes, eu tinha narrado jogos na Rádio Locadora de Campinas. Choquito morava em Campinas. Ele gravou os jogos em fita cassete e levou em 98 para o seu Tuta, dono da Jovem Pan. Em 98, o seu Tuta falou, olha, gostei, mas agora não preciso. Ele tinha 3, 4 locutores à época, em 98. Só que em julho, mais ou menos, de 2000, o Nilson César teve um problema de saúde, se afastou. O Silvério estava vindo para a Bandeirantes, já havia acertado com a Rádio Bandeirantes, e estava apenas meio que cumprindo o aviso prévio, estava com data limite para ir embora. E o seu Tuta não tinha locutor para contratar, ele tinha mais 2 que ele tinha na rádio, que eram o Vander Luiz e o saudoso Douglas Porto, que narravam, mas ele precisava de mais alguém. E o seu Tuta falou para o Choquito, lembra aquele cara da fita cassete, você me mostrou? Acha aquele cara, cadê ele? E o Choquito meio que saiu perguntando, cadê? Quem é? Onde está? Onde é que foi parar? E quando ele me viu aquele dia, ele falou, rapaz, eu estou te procurando faz um tempão. Você pode ir amanhã na Jovem Pan? Eu falei, cara, amanhã eu não posso, porque eu trabalho no Rio Branco. Mas na semana seguinte tinha um jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica. Um jogo numa quarta, eu falei, olha, eu vou terça com a delegação
Na quarta de manhã, eu estou ali perto, era um hotel ali perto dos Jardins. Você vai na Paulista ali? Eu falei, vou na Jovem Pan. E foi assim, eu cheguei na Jovem Pan 10 horas da manhã na quarta-feira, seu Tuta conversou comigo, pode estrear amanhã? Que sensacional. Falei, amanhã? Pode ter um jogo do São Paulo amanhã, ou do Santos, eu não me lembro. Amanhã à noite para fazer um tubo aí, você pode estrear amanhã? Eu comecei a calcular, falei, pô, Rio Branco joga hoje, né? Amanhã eles vão dar folga, eu volto para São Paulo. Estreiei na quinta-feira, fazendo um tubo. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei na Jovem Pan, eu cheguei com o Nilson ainda se recuperando, e eu comecei a narrar tudo. Então não dava mais para ficar no Rio Branco. Então eu pedi demissão do Rio Branco para vir para a Jovem Pan. Então, a partir de agosto de 2000, eu parei com a assessoria de imprensa no Rio Branco para voltar a trabalhar em rádio e para ficar na Jovem Pan, onde eu fiquei até setembro de 2014, que foi quando a gente fez um acordo. Eu entrei com a bunda e eles com o pé. Ah, entendi. Mas o porquê disso? O porquê que você saiu da PAN? Por que aconteceu isso? Foi um choque na época. Trocou a direção. Eu não me surpreendi à época. Ah, você não? Eu imaginava mas muita possível... gente, sim, a gente que acompanhava de fora, sim, falava, vai sair de lá. Ah, mas Cosme, pelo caminho que tinha tomado, né, a época, a direção, enfim, e tinha... Mas qual o caminho? Tem até hoje. O que mudou? O que tinha mudado? Primeiro, eu acho que o respeito ao profissional. E isso aqui não quer dizer, o fulano é mais ou melhor que o outro, não é isso. E também tinha, a época, essa pessoa está lá até hoje, essa pessoa tinha um certo grau de influência e ela não ia muito com a minha cara, porque eu contestava muita coisa errada. Isso depois aconteceu com o Quartarolo, que logo depois também foi mandado embora, enfim, com a ajuda, entre aspas, dessa pessoa. Porque, cara, assim, eu costumo trabalhar e vai ser assim até o fim da minha vida, eu costumo jogar em equipe. Eu não sou eu futebol clube, entendeu? Então, assim, se eu consigo ver alguma coisa errada que eu possa ajudar, pera um pouquinho, está errado. Então, e essa pessoa não gostava disso. Mas às vezes... Não gostava porque ela se mantinha empregada, na verdade, dizendo às vezes para o chefe, não que o chefe precisasse ouvir, mas o que ele gostasse de ouvir. E eu nunca fui disso. Então, eu sempre trombei de frente, e quando mudou a direção, essa pessoa ganhou uma autonomia maior. E ele viu a chance de, enfim, de me tirar. Está tudo certo, sem problema algum. Agora, a pergunta óbvia que todo mundo quer ouvir. Quando é que o Milton Neves te deu o apelido de Canhão? Cosme, eu não vou lembrar o ano exato, mas ainda era na Jovem Pan. Eu acho que 2001, 2002. Teve um jogo em Belo Horizonte, a gente viajava ainda, fazia jogos viajando pelo Brasil. No Mineirão antigo, um Cruzeiro e Palmeiras. Eu acho que 2002. Sérgio era o goleiro. 2002, 2003, não me lembro. Ou 2001, enfim. Teve um lance na grande área do Palmeiras em que, acho que Oséias participa, Oséias pelo Cruzeiro. Um lance, chuta, rebate, defende, Sérgio pega, o zagueiro tira. Isso no primeiro tempo. E eu narrei muito legal, ficou muito bom. Ficou melhor que se tivesse terminado em gol, acho até. E a Jovem Pan, o Milton apresentava o pré, o intervalo e o terceiro tempo no final do jogo. Só que durante o jogo, com bola rolando no primeiro tempo, o Milton, ele terminava o programa pré dele, 1 hora antes da bola rolar. Aí o narrador começava, e o narrador girava a equipe e começava a narrar o jogo. Então o que o Milton fazia aos domingos? Esse dia foi à noite, mas ele fazia a mesma coisa. Terminava o jogo dele, o técnico de som desligava as caixas de som do estúdio, o Milton juntava cadeiras com encosto e tudo, né, vazadas aqui, sim, juntava, fazia uma cama, ele tem quase 2 metros de altura, sim, e dormia naquelas cadeiras, ele dormia. Durante o jogo? Dormia, não, porque durante o jogo ele não ouvia. Ele 1 hora antes do jogo, ele já passava para o narrador. Então ele já tinha 1 hora antes e tinha o primeiro tempo inteiro. Ele dormia, ele apagava. E assim, eu vi algumas vezes quando eu ia fazer tubo. Que loucura. É como se estivesse na melhor cama do mundo. Ele dormia um sono de anjinho, de um bebezinho. Sabe, assim, quietinho. E aí um produtor vai lá e acorda ele aos 40 do primeiro tempo, que é para ele levantar, né, voltar para a órbita, enfim e tal. E aí, o que acontece? A Jovem Pan, intervalo de jogo, o narrador vem, aí o intervalo, Milton Neves. O Milton pega de volta, chama repórter, comentarista,
Comercial. Entra um giro de comerciais e no meio desse giro comercial, para não ficar muito monótono, a produção e a central técnica separam lances do primeiro tempo. Lances de emoção, pode ter um gol inclusive, e vão colocando no meio desses comerciais, para quebrar um pouco esse gelo de só comercial. O último lance daquele dia no primeiro tempo foi exatamente esse lance. Então, quando terminou o último bloco, entrou esse lance, o Milton pega de volta. Só que durante o jogo ele não ouviu, porque ele estava dormindo. Então, para ele foi a primeira vez, era inédito. Então, quando volta para ele no estúdio, a reação dele, depois eu ouvi a gravação, eu estava ouvindo ao vivo, porque eu estava no Mineirão, o Milton muito bem, olha rapaz, aquele jeitão dele, né? Olha que beleza, narração, parece um canhão, olha que beleza, olha que narração, olha, põe de novo aí, Boris Maciel, técnico. Colocou o lance, olha, parece um canhão, olha que beleza, põe de novo, ele colocou umas 3 vezes. E aí, o Boris, inteligente que é, bruscou no computador no efeito de pum, canhão. Então, quando o Milton fala o canhão, pum, canhão, ele começou a colocar. E depois, na Jovem Pan, tinha uma marca que era de, o narrador dizia gol, colocava Jovem Pan, alguma coisa assim. Na minha, era o pum do canhão. Que sensacional. E como é que você encarou esse apelido? Pô, o que fez para a sua carreira? Maravilhoso. Todo mundo me chama de canhão, né? Quer dizer, é óbvio que as pessoas, esse apelido pegou, né? Quando eu fui para Bandeirantes, não era usado o efeito. E nem era permitido me chamar de canhão. Ah, é por quê? Cara, sei lá. Sei lá, deve ter sido alguém que se sentia incomodado com isso, né? Mas depois, hoje chama. Não, sim, de bons anos para cá está tudo certo. Usa-se o efeito e chamam de canhão, não tem problema algum. Não, e uma pergunta assim um pouco mais íntima, assim, você é muito amigo do Milton Neves, eu sei. O Milton já veio aqui, ele mostrou o drama que ele vive. Rogério, como é que você vê isso como amigo tão próximo do Milton? O que você faz? Eu sei que ele liga para você, vocês conversam bastante, você dá muito apoio, isso eu sei. Eu queria até colocar esse lado humano. Eu e mais um punhado de gente, que felizmente... Porque assim, o que acontece, isso não é só com o Milton, acontece com a gente em determinada situação. Quando você está fazendo sucesso, quando você está bem, você tem muito amigo. Quando você já não está tanto em evidência, ou você não tem algo a oferecer, esses amigos, eles meio que desaparecem, né? Eles assim aparecem de forma oportuna, interessados não em quem você é, mas em como você está, ou quem você pode ser naquele momento. E o Milton foi um cara importante para mim, porque quando eu cheguei na Jovem Pan, ele me levou para participar dos programas de esporte na hora do almoço, até por aquele lado que você já falou no começo, era o lado de ter opinião, de dizer as coisas. Eu ia para o programa, eu chegava na Jovem Pan 10 horas da manhã para fazer um jogo à noite, porque eu precisava me ambientar ainda, conhecer. E ele, vamos lá, garoto, me chamava pelo nome, vamos lá, garoto, Rogério. Eu ia, e eles colocavam entrevistados, e às vezes eu fazia perguntas boas, perguntas que ele falava, você é um bom perguntador. E ele me carregava para o programa. Vamos lá no programa que você faz pergunta boa, vamos lá. E eu ia, assim, e para mim aquilo era Porque, eu estava do lado do Flávio, do Karsug, do Quartarolo, sabe? De pessoas, assim, de um nível... E eu, meu Deus, né? Vai sobrar uma perguntinha. Sobrava, eu era o quinto, sexto, mas eu perguntava, né? Tem até um episódio engraçado, uma vez, Pelé entrou ao vivo no programa. Pelé entrou, fez uma baita saudação para o Milton, Flávio, Karsug, Quartarolo, Vanderlei Nogueira, tal. Eu, o 15º, entre aspas. Eu já não sabia mais o que falar para o Pelé, mas vou conseguir. Você tem que prestar atenção, você como ótimo entrevistador que é, você tem que prestar atenção nas perguntas anteriores para você não repetir ou para você tirar delas uma para você fazer. E eu não lembro a pergunta. Sei que quando o Milton anunciou, está aqui o Rogério Assis, o Canhão, já era Canhão nessa época. Fala com o Rei aí, Canhão. Aí eu, tudo bom, Rei? Ele falou, e o Pelé entrou pelo telefone. Como é que você está, rapaz? Quanto tempo que a gente não se fala? O pessoal do estúdio assim, olhando para mim. Pelé nunca tinha falado comigo. É óbvio que ele me confundiu com alguém. Sim. Mas eu vou contrariar o Pelé, falar, Pelé, eu não sou quem você pensa que você é. Não. Aí ficou, e o Pelé, e os caras faziam assim. Assim, como?
Eu falava, Rei, como é que tá? Aí ele, não, porque a gente precisa marcar um café, um almoço, claro, vamos marcar. Tal. E os caras faziam assim, como o Milton ria. Deus, O Pelé, obviamente, que ele me confundiu com alguém. Eu vim conhecê-lo algum tempo depois. Então, esse episódio foi até engraçado. E o Milton sempre encheu minha bola. E o Milton até me deu conselhos em relação a dentro da rádio, a lidar, por exemplo, com essa pessoa que mais tarde me demitiu, entre aspas. Olha, lá atrás ele me alertou, cuidado com esse aqui, porque ele vive atrelado a uma parte do corpo do dono, entendeu? Né? Precisa dizer qual que é a parte. Ele vive pendurado lá, cuidado, você é bom, ele já viu que você é bom, ele vai querer fazer amizade com você, calma, tá. Então o Milton, assim, sempre me abriu os olhos e sempre meio que me ajudou, né? Tentou me levar para a Bandeirantes antes de eu ir, em 2015, na época, não deu certo a época, enfim, por uma questão de recados, porque quem falou comigo, segundo o Milton, não era para ter falado, e o recado chegou na época para o Carbone, que era o chefe, de um jeito estranho. Aí eles já tinham conversado com outro narrador naquele dia, e esse outro narrador já tinha aceito a proposta, enfim. Mas o Milton sempre foi um cara que me ajudou a ir para lá também, né, em 2015. Então, enfim. mas Rogério, a gente esse lado... Então, que não é tão próximo, a gente fala... Eu esse drama, eu conheci a Lenice. Mas explica, então, anjo. O que acontece. Uma pessoa maravilhosa. Não, o Milton está sentindo essa falta da ex-mulher, da mulher que morreu. Ele sente muito a falta da Lenice. Ele disse isso para você, e diz isso em todas as entrevistas, que ele deveria ter cuidado mais dela, que ele deveria ter dado Mas o que os amigos atenção. estão fazendo para tentar... Cara, a gente manda mensagem todo dia, a gente liga todo dia, a gente se fala todo dia. Eu, não faz muito tempo, eu fui lá na casa dele, fiquei lá umas 4, 5 horas com ele. Ele dá uma chorada, aí de repente quebra o gelo, a gente dá risada, começa a falar, como o Flávio Prado dizia, a gente tem que falar da pessoa quando ela não está perto, né? Que ela está perto, ela quer brigar. Então, a gente falou mal de muita gente, entendeu? Mas sabe? então, porque assim... Para tentar, porque ele já esteve mais para baixo do que está. Então, porque ele deu uma animada boa. Porque ele tocou isso que motiva ele. Ele tocou num ponto aqui que me chamou muita atenção, que as pessoas que eu tenho entrevistado, principalmente os jornalistas, narradores, comentaristas, a dedicação que essa profissão que a gente adora exige, acaba fazendo que muita gente não perceba a família, não perceba o que vai acontecendo. Mas eu acho que o Milton exagerou. Até te interrompendo. Sim. O Milton extrapolou. Como assim? O Milton perdeu a noção de que ele poderia chegar até um determinado ponto, dá um estalo e calma. Eu tô sendo dominado pelo sucesso, estou sendo dominado pelo dinheiro que isso está me dando. Faltou a ele. Gente, isso não é crime, não é isso que eu estou dizendo, mas faltou ele ter essa noção, ou faltou alguém que dissesse isso para ele. Porque, repito, quando você está bem, fazendo sucesso, enfim, cara, você só vai ouvir coisa maravilhosa, você só vai ouvir gente que vai dizer que está tudo lindo, maravilhoso. Você não vai ouvir alguém falar, olha, vem cá, não é melhor você... Então, talvez faltasse isso para o Milton. Tipo, prestar um pouco mais atenção na família. Já que ele não conseguiu sozinho, Cosme, descobrir isso, alguém perto que pudesse dizer, Milton, tira um pouquinho o pé do acelerador, você não precisa mais trabalhar tanto, você já tem dinheiro suficiente para viver a tua família até a 15ª geração, vai curtir, sabe? Vai gastar essa grana, vai fazer alguma coisa que te faça bem. Então, eu vou dar um outro exemplo, também que teve aqui, o Silvio Luiz. Silvio Luiz... também acho que ele revolucionou a maneira de transmitir futebol, sem dúvida nenhuma. E ele me disse aqui mesmo que ele falou, não, vou trabalhar até morrer, não vou parar. Isso não é raro. Você acha que assim, os holofotes, a nossa profissão, principalmente vocês são narradores, comentaristas, importantes. Quem está em exposição... E tem que estar em exposição, não quer parar e às vezes... É a mosquinha, né? Vive. É aquela mosquinha que pica e que se você não tiver... Então, porque me chamou muita atenção, porque a gente tem um grau de amizade aí você. Você pensa, já planeja um pouco sua vida morando no interior, vai parar, não vai ficar essa vida toda, não vai ficar narrando aqui até com 112 anos. Né? Não quero.
Não quero, até porque eu vou perder qualidade. Eu não... Você quer? Não, eu quero. Até a hora que eu sentir que eu consiga fazer num bom nível, ok. Primeiro que eu não quero atrapalhar, tirar a vez de alguém que possa vir aí. É óbvio. Mas eu preciso ter bom senso para saber que, pera um pouquinho, deu, né? Para não pagar mico, para não ser, puxa, olha que coisa ridícula que ele está fazendo. Para que ele vai insistir, né? Eu preciso ter essa consciência. Mas essa o que não é colocado nos casos do Milton e do Silvio. Não, sim, mas vou dizer, mas a mosquinha pica é mesmo. Complicado. Aquela coisa, cada um chama de... Tem outro que chama de cachaça, que não dá para viver sem essa cachaça, não, jornalismo dá para viver, dá para Sim. viver, dá. É que você precisa saber a dose da cachaça, porque ela vai te fazer mal, né? Ela vai te levar a determinados lugares ou determinadas percepções que vão te tirar da realidade. Né? Que vão tirar você da realidade. O famoso senso do ridículo, né? É o importante saber parar. É importante saber dosar. Eu tenho planos de voltar para a minha cidade, de fazer rádio lá. Talvez, junto com o que eu faço hoje aqui na Rádio Bandeirantes, talvez, se houver a disponibilidade da Rádio Bandeirantes, enfim, se for uma coisa que agrade a todo mundo, e eu espero que possa ser, ok. Se não for, cara, eu não tenho problema algum em voltar para a minha cidade. Eu não vou me sentir menor ou maior. É aquilo que eu disse aqui, que é uma frase de Clarice Lispector. Eu sei o meu tamanho, né? Maior ou menor para alguns, o que importa é a noção que eu tenho exatamente do que eu sou, de quem eu sou, né? E não o profissional, porque para mim o que vale mais é o caráter. Sim, né? É o que a gente carrega para a vida toda e mostra. Sabe, Cosme? Então, eu não tenho problema algum. Eu tenho 56 anos, ainda me acho jovem para poder trabalhar um tempo mais com qualidade, num certo nível que agrade ainda, né? Não tô ficando velho a ponto de, puxa, não dá mais. Não é isso. Mas vai chegar um momento em que eu preciso ter essa percepção, né? Essa noção do certo e do errado. E agora, mudando radicalmente, assim, uma coisa que eu queria perguntar para você que me chama muita atenção. Lógico, o espaço está aberto para as mulheres em todas as áreas. A gente está acompanhando agora mulher transmitindo jogo de futebol na TV. Por que mulher não consegue transmitir no rádio? A gente já viu poucos casos, né? Aqui em São Paulo. Rádio Mulher, né? Na época, né? Com Regiane. Mas era um exagero. Eu nunca vou esquecer. Eu, bem pequeno, bola cruzada na área, afasta, pescuma, um zagueiro lindo, de peito estufado, 1,83 m. Eu falei, que é isso? Não, então, tá cantando o jogador. Não, lógico que não. Hoje não existe mais isso, mas... Por que é muito difícil, você acha, para a voz da mulher? Ou você acha... Por que mulher não entra na rádio? Na TV já é difícil, tem muita... eu acho que o que aconteceu foi uma certa forçação de barra. Gente, tem narrador ruim, homem e mulher. Sim, tá? óbvio. Não tem aqui que a mulher é pior. O homem, não. Tem ruim e tem bom, mulher e homem. Isso... Sim. Em todas as áreas, inclusive, em todas as áreas, né? O problema é que houve uma época em que parece não para mim, houve uma forçação de barra para fazer o politicamente correto. Tem que pôr. Como houve também... Tipo cota? Sabe? Não tem que ter a cota. Então, mas tem que ter a capacidade. Mas e a rádio específica? Por que a rádio, mulher, não tem mulher na rádio? Não sei te dizer. Do lado técnico, você que domina tão bem. A técnica da narração. Basta ela ter uma qualidade. Basta ter alguém com qualidade para fazer, uma mulher com qualidade para fazer. O que a gente viu muito, e infelizmente, na minha opinião, isso não leva a fazer o profissional bom, que é aquilo assim. A gente tem que ter uma pessoa de cor. Sim. Durante um tempo a gente tem que ter um homossexual. Sim. E a gente tem que ter uma mulher. Não. A gente tem que ter todos eles fazendo isso com qualidade. Apresentando um trabalho de qualidade. Não vai colocá-los lá só por colocar. Que é o que aconteceu. Infelizmente. Infelizmente. Sim. Houve um exagero em que era o famoso, vamos jogar para a galera, coloca
né? Vamos fazer o engajamento, o politicamente correto. Não, não é assim que funciona. Primeiro que você pode estar tirando desse profissional, dessa pessoa, algo que ela tem a oferecer e que ela não vai conseguir mostrar, porque ela foi colocada numa oportunidade em que ela foi jogada aos leões, para agradar a opinião pública. Não tem que ser feito assim. Tem que ser feito um trabalho de lapidação. Como eu vejo, e sempre gostei de trabalhar, com jovens valores. Na Rádio Bandeirantes aparece sempre lá os meninos, as meninas para trabalhar. E eu sempre procuro, se me derem a liberdade, de dar minha opinião. Sabe assim, olha, isso que você fez agora está errado. Faz assim. Gente, eu não sou chefe, né? Eles têm chefes e eles orientam, os chefes orientam. Mas às vezes acontece alguma coisa em que nós mais velhos, né? A gente que já fez as burrices que eles estão fazendo, a gente pode dizer, olha, isso aí está errado. Então, o problema de você jogar essa galera aos leões, faz isso, você queima um talento. Transportando para o mundo do futebol, que eu gosto de colocar um paralelo, é você pegar um garoto júnior de um grande clube, colocar no profissional e o moleque de repente tem um tremendo de um talento, mas ele vai tremer. Vai ser queimado. Ele vai ser queimado. E aí ele pulou etapas, pulou estágios. Então, ele poderia chegar no profissional numa hora legal em que ele mostrasse talento e vingasse. O que vai acontecer? Ele vai regredir, ele vai ter que voltar lá para a base para começar um processo que ele já passou e que ele já mostrou, mas ele foi queimado. Então, o que acontece muito em relação às mulheres, vejo eu, é isso, é colocar por colocar. Não é assim que se faz. Mas isso não é só com a mulher, não. Isso é com todos nós, com todos os profissionais dessa nossa área especificamente. Vai para o microfone? Não, não vai para o microfone. Tá. Primeiro, pera um pouquinho, olha, é isso aqui, é assim, vê como é que é feito. Para você conseguir, quando ele chegar ao microfone, chegar ao vídeo, descobrir se ele tem talento e tem uma percepção para continuar avançando. Perfeito. Rogério, você tem uma visão diferenciada mesmo, não só do jornalismo esportivo, como da vida. Agora, eu ficaria 5 horas aqui para avaliar, mas as duas últimas perguntas. Você vê esse cenário do futebol brasileiro como seleção sendo derrotada desde 2002, o último título, o que muda para quem está acompanhando, para as equipes, mesmo equipes de rádio? O Brasil ganhando, o Brasil perdendo, seleção perdendo, tendo um ídolo como o Neymar, que não emplaca em termos de seleção brasileira. O que mudou? O que muda? Por exemplo, você vai fazer o jogo da seleção brasileira com a mesma paixão que você fazia antes? A identidade que a seleção tinha com a gente, nós todos torcedores, profissionais, ela já não existe há muito tempo. Eu acho até que ela não existe nem desde 2002, que a gente ganhou o pentacampeonato. Aquela seleção, é óbvio que ela foi maravilhosa, com os jogadores que tinha, com o Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Mas a identificação que eu, por exemplo, tenho com quase 60 anos de identidade com a seleção, de gostar, vem dos anos 80. Talvez a de 82 tenha sido a última, que era a época que a gente gostava de ouvir rádio, o jogo da seleção, ligava a TV para ver o jogo da seleção e parava, né? O país parava para ver. A gente se sentava à frente de uma TV e ficava vendo aquele jogo com emoção. Isso não existe de uns tempos para cá por vários aspectos. O aspecto comercial, né? A seleção já não deixa mais, já não nos causa mais aquela impressão. Eu não vou nem dizer de patriotismo, porque eu acho que às vezes é muito banal se dizer isso. Sim. Sabe? Toda hora esse negócio. Primeiro que não existe isso. É um lado comercial que tem que ser explorado. O jogador da seleção brasileira, ele está lá e tem que estar lá por mérito, porque ele é o melhor no clube dele, na seleção brasileira. Ele tem que ganhar o dinheiro que ele ganhe, tá? Ele tem que ser valorizado lá no clube que ele jogue. Ele tem que trocar de clube mudando para um outro, ganhando muito mais. Só que banalizaram a seleção brasileira. É difícil hoje, nós não temos identificação com nenhum grande jogador que nós possamos chamar de, poxa, esse aqui é o exemplo. Eu não vou nem citar o caso do Neymar, porque o Neymar parece que ele realmente não quis ser o profissional que ele deveria ter sido. Porque ninguém discute o talento que esse menino tem, e tem até hoje. Mas isso afeta a narração? Por exemplo, você tem mais simpatia, mais emoção, ou menos emoção, ou mais... Não, não. Transmitindo o jogo de uma seleção brasileira, eu não posso levar isso para o ar. Sim. Eu não vou mentir, eu não posso inventar
que é uma coisa linda, maravilhosa, sensacional, mas eu preciso saber exatamente o tamanho daquilo, o tamanho do evento, o tamanho do jogo, o tamanho do time que está em campo. E hoje em dia, Cosme, o espectador, o ouvinte, as pessoas, ninguém se deixa mais enganar por isso. Tudo bem que a internet, ela até piorou em vários aspectos, né? O conceito que as pessoas têm de tudo na vida, né? Ela atrapalhou, ela veio para o bem, mas veio para o mal, lamentavelmente. Mas você não pode enganar as pessoas mais e nem consegue. Nem para cima, nem para baixo. Você não vai vender a ilusão de lindo, maravilhoso, nem a ilusão de péssimo o tempo inteiro. Você tem que saber medir exatamente a proporção daquilo que você está mostrando. Mas a paixão pela seleção em especial, ela deixou de existir há muito tempo. E acho que vai, infelizmente, vai ficando cada vez menor. E, Rogério, a última. Como é que você coloca num patamar o Rogério Assis em relação aos outros narradores, a narração no Brasil? Porque você está citado no livro como um dos melhores narradores da história do Brasil. Depois eu te mostro o livro. Então, e eu considero também, como é que você se posiciona? Você mesmo, você acha que você fez tudo o que você queria, faz tudo o que você queria e onde você pode chegar? Olha, Cosme, eu sei que eu sou um bom narrador. Eu sei que eu sou um narrador de muitas qualidades. Não estaria, por exemplo, no patamar dos grandes de todos os tempos. A menos que você tivesse 100 narradores. Aí eu acho que eu estou lá. Não, mas aí não. Porque narrador de futebol, eu sempre digo assim, ouço, né? Me perguntam, quem foi o melhor? É complicado você dizer quem foi o melhor, porque nós tivemos e temos vários estilos de narração. Vou voltar a citar aqui, Silvério, Fiore, Osmar, Garotinho, Jorge Cury, né? Do Alceu Bueno de Camargo, no Rio de Janeiro. Eu ouvi todos eles, e todos eles são maravilhosos, mas eles têm estilos diferentes. É como o jogador que joga na mesma função do outro, mas os dois são diferentes. O fulano joga mais que o outro. Não, têm o mesmo potencial, mas eles têm estilos diferentes. Então, para a narração é isso. Agora, pelo fato de eu trabalhar em São Paulo desde 2000, estou aqui há 24 anos, se você está há 24 anos num centro como São Paulo, trabalhando em rádios como Jovem Pan e Bandeirantes, é óbvio que você tem um valor, né? Você tem um patamar ali. Eu me considero um bom locutor, um bom narrador de futebol. Eu acho que ainda é muito mais que isso. Mas, Deus, Rogério, obrigado. muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Cosme, uma honra. Eu quero pescar com você quando terminar essa carreira.